Fala aí pessoal, trazendo aqui mais um vídeo pro canal num formato diferente. É um vídeo, eu acho que um tipo de vídeo que eu já mencionei que eu faria, eu acho. Não desse jeito, mas eu disse que eu faria. Mas é um quadro, né? Eu não falei que ia ser um quadro, então hoje vamos inaugurar um quadro novo pro canal. E esse quadro é Por que ler? Por que assistir tal obra? Então, se você curtir esse tipo de vídeo, porque eu vou fazer, no caso eu vou continuar com os vídeos daqueles de mangás, mas também vou fazer vídeos assim, né? E vai aparecer meu rosto de vez em quando também. Então, é isso. Se vocês curtirem, deixem um like, se inscrevam aí. E vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um anime que eu gosto muito. Eu mencionei no outro vídeo que eu gostava muito. Então, não é surpresa. Eu vou falar hoje sobre Fire Force. Eu vou falar os motivos de você assistir ou ler Fire Force. Então, vamos começar falando da história de Fire Force. Fire Force conta a história de Shinra Kusakabe, protagonista, em que ele perde sua mãe e seu irmão num incêndio causado por combustão espontânea, que é uma coisa que começou há um tempo em que pessoas pegavam fogo e se tornavam uns monstros, né? No anime são chamados de infernais, em que eles pegam fogo e aí existem bombeiros, né? Olha só, que combatem esses monstros. Só que eles têm uma como eu posso dizer, particularidade, entendeu? Eles têm o controle das chamas. Existem os de segunda, os de primeira geração. Quer dizer, existem os que controlam e os que fazem as chamas, né? E os bombeiros, eles usam isso a seu favor para extinguir esses monstros. E esse aí é o enredo central de Fire Force. Shinra entra pra 8ª Brigada e ele conhece muita gente e as coisas vão se desenrolando. E assim começa um anime que eu gosto muito, muito mesmo. Então, deixa eu apresentar os personagens pra você. Da 8ª Brigada nós temos o Shinra, o Arthur, que é uma pessoa que ele conhecia na infância já. Quer dizer, na infância mesmo, na infância. Eles treinavam juntos. Aí nós temos o Capitão Obi, que é um capitão muito, como que eu posso dizer? Diferente. Ele é bem zoeiro, não tá nem aí pra nada, mas ao mesmo tempo é sério e assusta quando ele quer. E daí nós temos o Tenente Hinawa, que esse é totalmente centrado nos objetivos e dificilmente faz brincadeirinhas fora de hora. E daí nós temos o que mais? Nós temos a Maki, que é uma personagem que ela tem uns problemas em relação à aceitação de si mesma, e isso meio que dá acho que um peso maior pra história e deixa melhor, deixa mais profundo o anime, e eu acho isso bom, acho isso válido, e não acho que seja forçado nada, é muito bem desenvolvido isso, e é bem explícito esse problema que ela tem em relação a si mesma, e é bem interessante. Aí nós temos a irmã Iris, que é uma freira que faz as orações enquanto eles libertam a alma desses monstros condenados às chamas. Que é assim que eles falam, que as pessoas são condenadas às chamas. E daí, quando eles extinguem eles libertam a alma para que ela possa descansar em paz. E que falta alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que da 8ª Brigada, pelo menos a primeira temporada, né, galera? Entra novos membros depois. Somos apresentados a outros personagens, mas ao primeiro momento é isso. Galera, meu cachorro tá querendo entrar porque ele tá pra fora, porque ele tava subindo na minha cama toda hora. E a gente, como ele é novo, a gente tá tentando acostumar ele ali fora pra que ele não fique aqui. Mas ele não acostuma muito bem ainda. Então,
releve. Ele não tá nem nada, ele só tá ali fora ali, chorando, enchendo o saco. Mas então, Fire Force, ele começa meio que nisso só. Mas aí a história começa a se desenvolver com uma profundidade que eu não imaginei que a história chegaria. Ela era simples a primeiro momento. Ela já me conquistou, né? Eu não digo para as pessoas que elas vão se apaixonar por Fire Force logo de primeira como eu fiquei. Tipo, eu gostei muito desde o começo já. Agora muitas pessoas pode ser que demore mais a captar a essência do anime, o que ele está te propondo. Então, eu não exijo que você assista o primeiro episódio e fale, nossa, Fire Force é muito bom. Eu acho que ele vai se desenvolvendo e começa a ficar cada vez mais envolvido num tema que você imaginou que uma hora chegaria a ser desenvolvido, mas você não sabia em que momento. Você estava tipo, quando que vai começar? Você meio que, desde que você começa o anime, você já meio que deduz que em algum momento vão começar a falar sobre por que esses monstros existem, como eles existem, quem está por trás, se existe alguém por trás, ou se é só um evento desnatural, não é a palavra que eu estou inventando aqui, que começou sem A nem B, começou só. Só que sim, e começa um arco assim. Ele começa mais ou menos no episódio 8. A partir de um arco que rola uma investigação numa brigada. Que eles estavam desconfiados que essa brigada estava fazendo coisas erradas. E lá começa a surgir os capuzes brancos, né? Que são os apóstolos, vamos falar assim, os apóstolos do evangelista. Em que eles fazem tudo em prol de alguém que ninguém sabe se é alguém ou se é apenas uma face, uma existência desconhecida, um monstro apenas. Até a gente cria várias teorias em relação a isso. E eles fazem coisas em prol dele, ou seja, eles criam. É revelado que existem, eles estão criando alguns desses incidentes de pessoas pegando fogo por uma certa coisa que foi bem interessante até o jeito que foi desenvolvida no anime. E aí você já começa a ver que o anime está andando, você começa a ver que a história está começando a chegar num ponto que você vai começar a achar interessantes, se você já gostava no mínimo antes. Ou se você não gostava, ali vai começar a ficar interessante pra você. Aí nós somos apresentados a esses capuzes brancos e logo daí você já percebe, eles são os vilões. Eles são mostrados numa cena em que eles são atacados por uma flecha e eles estão no arco de um prédio e a arqueira está lá, a pessoa que atirou. Então, aí a gente somos apresentados, esses evangelistas. Os primeiros apresentados foi a Arrow, né? Junto com o Assault, eu acho. Foi o Assault? É o Assault, eu acho. Sim. Na verdade, não. É um assassino, realmente, só. Eu esqueci. Não lembro nem se citou o nome dele. E daí eles estavam lá no alto do prédio. E daí a gente já vê. A gente só de olhar, a gente já imagina. Eles são os vilões. Seguindo os acontecimentos, a gente raciocina, eles são os vilões. Só que daí até aí, tudo bem, não está tão profundo quanto. Só que daí a gente começa a ter um desenvolvimento em relação a uma religião, né? Uma coisa que eles acreditam, algo que eles falam que esse evangelista é realmente alguém maior do que eles. E isso começa a ser bem desenvolvido a partir desses episódios. E aí a gente entra na trama central do anime. Demorou.
Mas a gente percebe que tudo foi minuciosamente calculado. Todos os acontecimentos levaram aquilo. A investigação numa brigada que estava fazendo coisas ilegais, imorais, para chegar à verdade. A investigação rola, se desenrola e eles chegam a outro lugar. E esse lugar leva ao ponto central. Foi tudo feito tranquilamente, sem pressa e desenvolvido muito bem. Tão bem que acabou que afastou muita gente, porque muita gente não captou isso, que era tudo levado pelo vento, que uma hora chegaria ao ponto central. E não demorou muito se você analisar, foi logo começou a entrar nesse ponto no episódio 8, 7. Então era só ter um pouquinho de paciência para as pessoas que abandonaram. Então, mas aí, galera, eu vou te falar por que eu gosto de Fire Force. Acho que é bom falar isso. Além disso, todo esse mistério, até hoje eu tenho muita curiosidade para ver o desfecho desse mistério do evangelista, que na segunda temporada e no mangá, eu já li o mangá, está se desenrolando muito bem e tá ficando cada vez mais frenético e me chamando cada vez mais atenção e me deixando mais curioso para descobrir o que ele é, o que na verdade ele é, quem é esse evangelista. Mas eu também gosto muito dos personagens, eles são muito carismáticos, tanto os vilões são interessantes. Em Fire Force os vilões são muito insanos, entendeu? A gente é mostrado, o anime e o mangá conseguem mostrar muito bem a insanidade desses vilões, por olhares, por maneiras que eles falam, pela, toda a impotência que eles passam ao falar desse evangelista. Eles falam com muita clareza que eles e ninguém valem nada perto dele, e isso deixa você meio angustiado, falando, meu Deus, gente, eles se rebaixam esse nível. E aí você vê que esses vilões são realmente dispostos a fazer de tudo ao prol do que eles querem, e sem hesitar. Só que ao mesmo tempo os vilões têm personalidades, né? A Arrow, no caso, ela é muito tão devota ao ponto de ela não ligar pra nada à sua volta, ela só obedece às ordens. Então, se o evangelista pedir para que ela obedeça alguém, ela vai obedecer sem discussões, né? Ela é uma pessoa muito centrada em seus objetivos. A Halmia é totalmente louca e só quer tacar fogo na lenha mesmo, sem se preocupar com nada à sua volta, nem com ela mesma. Então, se ela se ferir pelo caminho, importa, desde que o objetivo seja cumprido, mas ela não está preocupada da maneira que ele é cumprido, ao contrário da Arrow, que é totalmente minuciosa em tudo que ela faz. Ela é uma arqueira, né? Então meio que isso já tá no sangue de uma arqueira, você ser silenciosa, minuciosa, entendeu? E os heróis, né? O Shinra. Olha, galera, eu vou entrar no assunto aqui que é complicado. Eu não sou um grande fã, assim, do Shinra. Ele é um bom protagonista, mas meio que lá pra segunda temporada eu começo a achar ele meio muito padrão, muito... Assim, o Shinra tem uma boa história, é um protagonista legal. Ele tem uma motivação relacionada ao que aconteceu com a mãe dele, que ele quer descobrir a verdade e acabar com isso devido a um trauma que ele teve, né? Ele quer ser um herói, ele tinha prometido isso antes daquilo pra sua mãe. Então isso tudo influenciou mais ainda nessa vontade que ele já tinha, uma vontade besta de criança, se tornou em algo real, porque ele não tinha saída, mas ele tinha coisas que favoreciam a ele a ser um herói. Então ele teve que buscar forças, mesmo sendo chamado de demônio por causa de um sorriso. Ele tem um tique nervoso em que ele sorri com um sorriso muito zoado, e ele era chamado de demônio, tanto que ele foi acusado do que aconteceu com a família dele por causa desse sorriso. Então ele tem um peso psicológico muito forte e ele teve que buscar forças onde não tinha para conseguir se manter forte e manter a promessa que ele tinha feito para a mãe dele. E
faltou no anime justamente isso. Acho que faltou um pouquinho mais mostrar o que o Shin o peso do que ele passava, porque as pessoas vivem chamando ele de demônio dentro do anime na brincadeira, e em nenhum momento no anime isso é mostrado pesando na cabeça dele, né? Ele só sorri, ele só brinca, e acho que isso é meio besta até, porque eu acho que em algum momento tinha que ter um diálogo em que o Shinra dizia que ele estava desconfortável, ou que o olhar dele demonstrasse que ele não estava gostando daquilo, e isso nunca aconteceu, ele sempre só deu risada. E eu acho que se tivesse isso, de demonstrar ele mais aflito pelo que falam pra ele, eu acho que daria um peso maior pro personagem, daria uma importância, uma relevância maior dele pra ele na história. Mas assim, o Capitão Obi é super gente boa, como eu disse. A Maki é uma personagem forte, que não gosta de ser muito forte, mas ela treina, e quando ela vê, ela já tá forte. E ela só fica triste com isso, mas releva. A Maki é uma personagem muito legal. E temos a irmã Iris, né? A irmã Iris também é uma personagem bem fofa, vamos dizer assim, né? Ela não luta, então não tem como chamar ela de fraca, gente. Ela não treina pra lutar, ela só é uma freira. Então, no anime, não aconteceu ainda dela levar uma surra totalmente. Rolou mais ou menos, mas, tipo... Mas se ela levasse, não achem que é machismo, nada. Tipo, ela é fraca mesmo, entendeu? Ela não é pra lutar, ela é freira. Todas as freiras são assim. Em Fire Force, mas vamos falar um pouco sobre esse negócio de freiras. Em Fire Force eles adoram um deus chamado Deus Sol. Então as orações são feitas para ele, entendeu? Fire Force não brinca com religião alheia. É o universo deles, entendeu? É o mundo deles. E eles falam, retorna grande chamas do fogo Lato, que é a oração que eles fazem para isso. Como que é mesmo? É das cinzas, do pó. Retorna grande chamas do fogo Lato. Se não for isso, faltou alguma coisinha, coloquem aí nos comentários. Mas é bem interessante isso. E lá pra segunda temporada tem um desenvolvimento bem legal em relação ao templo sagrado que adora esse deus, o Holy Temple. Bem interessante. Temos o Tenente Hinawa aqui, não temos muito o que falar com ele sobre ele. Fire Force não foca em falar muito sobre o passado dos personagens, mas o Tenente Hinawa mostrou pelo menos o que fez ele ser um tenente, e é uma motivação bem pesada e triste. Então o Tenente Hinawa, ele é um ótimo personagem também. Então galera, a gente pode ver que Fire Force tem um ótimo arsenal, tanto de vilões, tanto de heróis. E daí nós temos o principal, o Evangelista. O Evangelista tem poucas coisas reveladas sobre ele, mas ao mesmo tempo você meio que já gosta, né, de todo esse ar que ele tem, de todo esse mistério. Então o Evangelista também é um personagem muito interessante, que lá pra segunda temporada começa a ter um desenvolvimento muito grande. E no mangá está rolando ainda, não chegou ao ápice do desenvolvimento dele, mas está chegando, já está nos capítulos. Eu acho que está nos capítulos finais, acho que faltam uns... Olha, Fire Force não passa de 20 capítulos no mangá, que eu estou lendo. Está num arco incrível no mangá, estou bem animado para isso chegar no anime. O anime tem 2 temporadas, né? Galera, agora vamos passar umas informações. O anime de Fire Force conta com 2 temporadas, a primeira com 24, a segunda também com 24. A segunda acabou no capítulo 170 e pouco, se não me engano, e vai começar com o arco do continuação, desenvolvimento do Holy Temple, né, da igreja. Então, pra quem assistiu a segunda temporada, vai ter um arco muito interessante agora. O mangá conta com 26 volumes, eu acho. 25 ou 26, com 250 capítulos até o momento em andamento no Japão. Como eu disse, acho que não passa de 20 capítulos.
Mas talvez passe, porque a história está se desenrolando, então talvez passe. Mas eu acho que não chega muito longe, não. O autor já disse que o final já está perto. Então, galera, eu acho que você deve assistir Fire Force, sim. Para com esse preconceito só por causa do Eti, porque um problema que é estar em Fire Force é porque de vez em quando umas personagens estão tipo andando, aí elas caem e a roupa delas voa pra tudo quanto é lado. Mas isso aí é coisa besta. Acontece com um pouco de frequência? Acontece. Mas tipo, não estraga a história, acontece. Mas você tem que prestar atenção na história, entenderam? Então, Fire Force é um ótimo anime. Acho que vale a pena você dar uma chance. Ou pro mangá, que está em publicação pela Panini. Até o momento tem 15 volumes aqui no Brasil. Sei que pelo preço muita gente não conhece, mas ok. Galera, se vocês curtirem, deixem um like aí embaixo. Até a próxima. Se vocês curtirem esse vídeo, comentem. E falou. Tenham uma boa tarde, boa noite, bom dia.